Bom dia, hoje é dia 23 de maio. Vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra no Salmo 138, versículo 8 e Isaías 43, versículo 24. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca para qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Circunstância da Escrita. Como livro é uma coleção de muitos salmos diferentes escritos ao longo de um grande período de tempo, não há apenas um autor para a coleção. De longe, a designação mais comum é Salmo de Davi. Pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, 72 e 172, Asaf, dos 50, os 50 e dos 70 ao 83, os filhos de Corá, 42 e do 44 ao 49, Etan, Salmo 89, Emã, filho de Corá, Salmo 88, e Moisés, Salmo 90. Asaf, embora fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar por que um salmo aparente pós-exílico, Salmo 74, inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam nos títulos, como os autores, a composição varia do tempo de Moisés, sexto século a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C., ou mais tarde. Alguns dos títulos incluem informações históricas que podem indicar o valor, indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde os seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois de os eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritas depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia, a relação entre as ações de Deus na vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em um dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender os atributos de Deus, particularmente a sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura: o livro dos Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que correlacionam e completam um pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O pensamento sintético apresenta um contraste entre dois segmentos. O pensamento sintético, o segundo, completa a ideia do primeiro. Salmos podem ser divididos em classes: hinos, do 145 ao 150, e cântico de ação de graças, 30 ao 32. Salmos de lamento, 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia. Salmos reais 2 e o 110, daqueles a respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização 96 e 98, quais celebram a realeza do Senhor. Salmos de penitenciais 32, 38 e 51, quais atendem a ser aqueles que expressam contrição e arrependimento. E salmos de sabedoria ou didático 19 e o 119, quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos: Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída ali, vejo Davi. Acho que nunca desci uma situação
situação tão humilhante que não tenha visto em uma situação ainda pior, assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música, acompanhando seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E esse é o nosso essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. O que a mim me concerne, o Senhor levará o bom termo. Salmo 138, versículo 8. A confiança que o salmista expressa aqui era a confiança divina. Ele não diz, eu tenho graça suficiente para levar um bom termo o que a mim me concerne. Minha fé é tão estável que não vai cambalear. Meu coração é tão caloroso que jamais esfriará. Minha resolução é tão firme que nada poderá movê-la. Não, sua dependência estava apenas no Senhor. Se tolerarmos qualquer confiança que não seja fundamentada na rocha eterna, nossa confiança será pior que um sonho, e ela cairá sobre nós e nos cobrirá com sua ruína para nossa tristeza e confusão. Tudo que a natureza tece, o tempo desfaz para a eterna confusão de todos os que estão vestidos com as obras da natureza. O salmista foi sábio, ele descansou sobre nada menos que a obra do Senhor. Foi o Senhor quem começou a boa obra em nós e ele quem irá continuá-la. E não terminará, nunca estará completa. Se houver uma costura que tenhamos que fazer por nós mesmos nas vestes celestiais de nossa justiça, estaremos perdidos. Mas nossa confiança é esta: o Senhor que começou a levará a bom termo. Ele faz, deve fazer e fará tudo. Nossa confiança precisa estar não nos que fazemos, nem no que resolvemos fazer, mas inteiramente no que o Senhor fará. A incredulidade insinua: você nunca será capaz de aguentar. Veja a maldade em seu coração. Você nunca vencerá o pecado. Lembre-se dos prazeres pecaminosos e das sensações do mundo que assediam você. Certamente será seduzido por elas e deixará desviar. Sim, nós com certeza pareceremos se dependermos só de nossa própria força. Se formos navegar sozinhos com frágeis embarcações sobre um mar agitado, podemos bem desistir da viagem com desespero, mas graças a Deus ele levará a bom termo o que concerne a nós e nos levará ao porto desejado. Nunca somos confiantes demais quando confiamos apenas nele. Nunca temos muitas preocupações quando temos uma confiança dessa. E este é o nosso devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do profeta Isaías. Autor e período da escrita. O livro se apresenta como a escrita de um homem, Isaías, filho de Amós. A inscrição do livro dá sua atividade profética como abrangendo os reinados de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Não sabe muito sobre Isaías além de sua profecia. A autoria de todo o livro por Isaías foi veemente contestada no período moderno. Muitos estudiosos argumentam que Isaías histórico não poderia ter escrito os capítulos 40 ao 66. Para aqueles que acreditam que Deus conhece o futuro e pode revelar aos seus servos, não é problemático que Deus, por meio de Isaías, predisse a ascensão da Babilônia, sua vitória contra Judá, o exílio e o retorno. No capítulo 6, versículo 1, registra-se que Isaías recebeu seu chamado profético no último ano do rei Uzias sobre Judá, cerca de 742 a.C. O reinado do rei Uzias foi uma época particularmente próspera na história de Judá. Nas nuvens de tempestade estavam no horizonte. A Síria estava em ascensão novamente na pessoa de Tiglat-Pileser III. O rei assírio ameaçou engolfar a Síria e o reino do norte de Israel. Após a morte de Tiglat-Pileser, seus sucessores Salmanessa e Sargão derrotaram o reino do norte em 722 a.C. e deportou seus cidadãos. Este evento colocou Judá ainda mais sobre a sombra daquele grande império. Isaías 37:38 sugere que o profeta viveu até a morte de Senaqueribe em 681 a.C. A visão de Isaías estendeu até o século VIII, estendeu além do século VIII, pelo resto do período do Antigo Testamento e além.
Autores do Novo Testamento citaram Isaías como encontramos cumprimento nos grandes eventos em torno de Jesus Cristo, o Messias e servo sofredor. Estrutura. O livro de Isaías é uma combinação de prosa e poesia. A prosa é encontrada principalmente nos capítulos 36 a 39. Uma seção que forma uma ponte entre duas seções do livro. A poesia de Isaías é rica e variada. Escreveu hinos, poesia de sabedoria e até poesias que se assemelham a uma canção de amor. A riqueza é vista no vocabulário de Isaías. Ele usou mais de 2.200 palavras diferentes em hebraico, muito mais variedade do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Spurgeon e Isaías. Este é o caso quando Deus visita uma nação com julgamentos terríveis. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, os grandes homens da terra foram acorrentados e tratados como escravos comuns, e quando eles marchavam pelo fatigado, o ferro penetrava em suas almas. Então a elevação de seu espírito foi abatida, e o orgulho do rei que ria do profeta foi abatido. Deus tem maneiras maravilhosas de fazer as pessoas sentirem que são apenas pó. Mas quando nada mais puder servir sua vez, ele varrerá dinastias inteiras como alguém que remove um formigueiro quando este se torna um incômodo. Uma das maiores obras da graça no coração é humilhar o nosso orgulho. Nossa vida deriva todas as suas forças de Deus, e se Ele se digna a nos tornar fortes, não podemos ser enfraquecidos por todas as maquinações do adversário. E essa é a introdução do livro do profeta Isaías da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Não me comprastes por dinheiro cana aromática, nem com gordura dos seus sacrifícios me satisfastes. Isaías capítulo 43, versículo 24. Os adoradores do templo estavam acostumados a trazer doces perfumes como presentes para serem queimados sobre o altar de Deus. Porém, Israel, no tempo de sua apostasia, se tornou mesquinha e fez poucas ofertas ao Senhor. Essa foi uma evidência de frieza de coração em relação a Deus e sua casa. Leitor, isso nunca aconteceu com você? A reclamação do texto não pode ocasionalmente, senão frequentemente ser aplicada a você. Aqueles que são pobres no bolso e ricos na fé não serão menos aceitos porque suas ofertas são pequenas. Mas, pobre leitor, você dá uma porção justa ao Senhor ou a oferta da viúva é mantida longe do tesouro sagrado? O cristão rico deve ser grato pelo talento que foi confiado, mas não deve esquecer sua grande responsabilidade, pois quem muito é dado, muito será requerido. Mas, rico leitor, você está ciente de suas obrigações? Está devolvendo ao Senhor de acordo com o benefício recebido? Jesus deu seu sangue por nós. O que devemos dar a Ele? Somos dele e tudo o que temos é dele, pois Ele nos comprou para si. Podemos agir como se fôssemos de nós mesmos? Que haja mais amor, que haja mais consagração. Bendito Jesus, que bom é aceites nossa caná aromática comprada com dinheiro. Nada é caro demais como um tributo ao teu amor incomparável. Ainda assim recebeis com favor o menor símbolo de afeição sincera. Recebeis nossas próprias pobres lembrancinhas e sinais de amor, como se fossem incessantemente preciosos, embora na verdade não passem de um buquê de flores silvestres como a criança traz para a mãe. Que nunca possamos nos tornar mesquinhos com tudo e que, a partir dessa hora, nunca mais te ouçamos reclamar por estar sonegando os presentes de nosso amor. Daremos a ti os primeiros frutos de nossas colheitas e pagaremos a ti dízimos de tudo. Então confessaremos, porque tudo vem de ti e das tuas mãos das tuas mãos tu damos. E esse é o nosso devocional do dia 23 de maio. Amanhã nós teremos o devocional do dia no período da manhã, por volta das 9, entre 8 e 9 horas, porque eu estarei servindo no culto da noite de Pentecoste. Então, tenha um bom resto de sábado, um bom final de semana e até amanhã.